Diz assim a palavra, Malaquias 3:10, amém? Nós vamos continuar adorando o Senhor com nossas ofertas, com o nosso dízimo, amém? Já vai preparando a sua oferta, o seu dízimo nesse momento. Diz assim, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa, amém? Nesse mesma alegria, eu queria convidar você a trazer a sua oferta, o seu dízimo nessa noite à casa do Senhor, amém? Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por cada oferta, por cada dízimo. Senhor, guarda a nossa vida. Senhor, visita, Senhor, cada lar. Senhor, cada família que esteja precisando, Senhor, da tua provisão, da tua mão nessa noite. Meu Deus, venha com bastância, venha com celeiros fartos, em nome do Senhor Jesus. Venha com dispensa, Senhor, farta nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Amém. Nós queremos conhecer os irmãos que nos visitam nessa noite. Amém. Tem alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez? Faça um sinalzinho assim com a tua mão. Amém. Vai uma pessoa até você. Amém. Levanta sua mão assim. Vai um pessoal da recepção até você te entregar uma lembrancinha. Amém, glória a Deus. Amém. Como é que a igreja diz? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia especial, amém? Por que hoje é um dia especial? Porque hoje é o dia das mães, amém? E o Ministério Infantil, a Aliança Kids Adonai, preparou uma apresentação especial, algo simples, mas de coração para todas as mães nessa noite, amém? Doce, 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 toma o mel. O amor da mamãe vem lá do céu. Quero um abraço, quero um beijinho. Mãe, contigo eu nunca estou sozinho. Doce, 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 toma o mel. O amor da mamãe vem lá do céu. Quero um abraço, quero um beijinho. Mãe, contigo eu nunca estou sozinho. E hoje eu venho te falar que eu oro por você. Deus me deu um presentão e eu agradeço de montão. Eu
Doce, 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 doce como mel, o amor da mamãe vem lá do céu. Quero um abraço, quero um beijinho, mãe, contigo eu nunca estou sozinho. E nesse dia especial, e nesse mês cantar mais um refrão. Que amor que tenho por você, quase nem cabe no coração. Doce, doce, doce como mel, o amor da mamãe vem lá do céu. Quero um abraço, quero um beijinho, mãe, contigo eu nunca estou sozinho. E nesse dia especial, e nesse dia especial, venho cantar mais um refrão. Que amor que tenho por você, quase nem cabe no coração. Doce, 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 doce como mel, o amor da mamãe vem lá do céu. Quero um abraço, quero um beijinho, mãe, contigo eu nunca estou sozinho. E sempre que eu vejo você, meu sorriso aparece, pois é você quem ilumina todos os meus dias. E hoje eu oro ao Papai do Céu, meu Papai do Céu, que abençoe sua vida e te dê muita alegria. E eu vou cantar assim: doce, 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 doce como mel, o amor da mamãe vem lá do céu. Quero um abraço, quero um beijinho, mãe, contigo eu nunca estou sozinho. Doce, 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 doce como mel, o amor da mamãe vem lá do céu. Quero um abraço, quero um beijinho, mãe, contigo eu nunca estou sozinho. Acompanhe agora o Adonai News e fique por dentro das programações da semana e do mês. Na segunda-feira, teremos oração de mulheres às 19 horas e oração de homens às 20h30, aqui na igreja. Na quarta-feira, teremos culto de milagres às 19h30. E nesta sexta-feira, acontecerá o encontro de moças e adolescentes na Chácara Adonai. Ainda temos vagas. Faça sua inscrição e viva essa experiência única. No domingo, teremos culto de Atos de Justiça, que acontece todo terceiro domingo do mês, às 9 da manhã e às 18 horas. Traga alimentos para abençoar famílias. E nos dias 29 e 30 de maio acontecerá a Conferência da Família. A entrada será gratuita. Eleve suas expectativas e venha. Se você ainda não faz parte de uma célula, procure os voluntários que estão na recepção da igreja e seja direcionado. Boa semana a todos!
Podemos? Sejam bem-vindos à Hora da Palavra News. Amém? Me falaram de 3 vídeos, eu estava aguardando o terceiro. Gente, vocês viram, para mim um dos momentos mais fofos do culto é sempre essa participação das crianças. Rapaz, que coisa linda. Vocês viram a desenvoltura do Josué aqui, o Bernardo. Meu Deus. Eu já fiz uma chantagem com eles de manhã, no culto da manhã. Digo, se não tiver no culto dos pais, no dia dos pais. Não é para ter só no dia das mães, não, é para ter no dia dos pais também. Né? Mas glória a Deus. É isso, nós nos alegramos. Nós tivemos um culto pela manhã especial para as mães. Um café da manhã lindíssimo aí, muito caprichoso. Você talvez alguma mamãe não viu ou não pôde estar aqui pela manhã, mas foi um momento bem especial esse café da manhã. E nós sabemos que esse é um dia único. Nós sabemos a responsabilidade que uma mãe tem, essa missão tão linda, né, Dona Ivanilde? A minha mamãe está aqui hoje. Um cheiro para ela. Você é linda, Dona Ivanilde. Amo a sua vida. Tem hora que eu fico pensando, se não fosse a senhora, eu não tinha nascido. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A mulher já é um ser especial, criado pelo Senhor. Quando ela se torna mãe, então ela evolui a um nível, eu costumo dizer, inatingível. A missão da maternidade. Esse é um culto de ceia, é um culto que nós falamos do perdão. Irmãos, e convenhamos, tem alguém melhor para perdoar do que uma mãe. Tem alguém melhor para amar, para cuidar do que uma mãe, do que essa criatura tão extraordinária. Eu queria ler algo aqui e falar algo que Deus ministrou ao meu coração hoje pela manhã. Eu queria falar para você que está em casa, você mãe. Pela manhã o Senhor ministrou algo ao meu coração. Tem muita mãe que talvez está entristecida por causa da forma do caminho que alguns filhos trilharam. Eu sentia como se tivesse mãe frustrada, pensando assim, eu falhei na missão, porque diz que nós conheceremos a árvore pelo fruto. Então essa mãe pode estar pensando, se conhece a árvore pelo fruto, e os meus filhos estão do jeito que estão, então eu sou uma péssima mãe. Eu sou uma mãe que falhou. Mas sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Queridas mamães, o fruto de uma árvore é um fruto, é outro fruto, verdade. O filho de uma mãe é o seu filho, mas o fruto de uma árvore só é outro fruto até certo ponto. Só é outra semente até certo ponto. O fruto de uma árvore, com o tempo, vai se tornar uma outra árvore. E essa outra árvore vai lutar pelo seu lugar no sol, ao sol, vai tomar decisões. Então nem tudo o que um filho decidir é responsabilidade dos seus pais. E nem toda a carga que você talvez esteja carregando deveria estar sobre os seus ombros. Porque um homem, uma mulher, quando vai crescendo, formando o seu caráter, vai fazendo escolhas. E isso não diminui o brilho de uma mãe. Mãe, você foi chamada não apenas para existir, mas para florescer, para dar fruto.
Em um mundo em que tanta gente tenta diminuir o seu valor, nós vivemos o tempo em que a mãe parece estar sendo substituída. A sociedade quer impor um novo formato de família, onde o brilhante e extraordinário papel de uma mãe parece que perdeu o seu valor. Mas Deus continua dizendo: mães, vocês são preciosas aos meus olhos. Vocês carregam uma força sem perder a ternura. A mãe é capaz de ser forte e simples. Carregar fé nos dias difíceis, carregar oração, cuidado, amor, esperança, ainda que tudo esteja difícil. Talvez ninguém veja as lágrimas de uma mãe, mas elas existem, elas estão lá e o Senhor vê cada uma delas. Talvez ninguém veja os joelhos dobrados de uma mãe, as batalhas, as pelejas, as guerras silenciosas de uma mãe, mas Deus vê todas essas batalhas. Ele honra a cada mãe que permanece firme, mesmo cansada, mesmo às vezes triste. Uma mãe cristã não é apenas um ser, é a expressão da perfeição de Deus. Ela é a manifestação da graça de Deus. A mãe bíblica é aquela que cai, mas levanta. É aquela que sente medo, mas transmite confiança para todos ao seu redor. A mãe cristã enfrenta lutas, mas não perde a fé. Mamães, que nunca falte azeite sobre a vida de vocês. A minha oração nessa noite é para que a sua casa seja cheia da presença de Deus. Porque enquanto muitos pedem tantas coisas, muitas mães, a única coisa que tem pedido a Deus é para ter uma família servindo ao Senhor. Que sua voz continue sendo instrumento de cura dentro daquele lugar. Que você continue sendo conselheira, que você continue edificando aquele lar. Que o Senhor renove hoje as suas forças, as suas alegrias e principalmente os seus sonhos. Afinal de contas, quantas mães aqui deixaram de sonhar para viver o sonho dos próprios filhos, o sonho da família? Se você perguntar para uma mãe qual o seu sonho, ela vai dizer: meu filho se formando, o meu neto estudando, o meu marido convertido. Parece que nem sobra espaço na agenda de uma mãe para sonhar os próprios sonhos. Mas eu quero dizer para vocês que Deus permite, não só permite, como em nome de Jesus vai lhe conceder a graça de realizar os seus próprios sonhos no nome de Jesus. Você é mãe, mas antes disso é filha. O Deus de Mateus 6,9 é Pai nosso. Ele é Pai nosso. Ele é Pai das mães. Essa mãe que é mãe e pai ao mesmo tempo, Deus é Pai das mães. Você é escolhida, amada, separada para viver algo maior do que você jamais imaginou. A Bíblia diz em Provérbios 31:25: revesti-vos de força e dignidade, sorri diante do futuro. Que Deus, em sua infinita graça e sabedoria, derrame o favor dele sobre a vida de cada um de vocês. Nossos mais sinceros obrigado pelo cuidado, pela educação. Eu ainda não presto não, irmão, estou lutando para prestar todos os dias. Mas eu sei que parte disso é por causa de uma mãe guerreira. Então que Deus abençoe vocês. O amor de vocês é o único comparado ao de Deus na palavra de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para essas mulheres. Ainda que uma mãe esqueça um filho que amamenta, coisa que é impossível. A minha esposa, ela pode esquecer muita coisa. Ô irmão, mas quando eu estou na missão de pegar a menina em escola, de fazer alguma coisa nesse sentido, na hora que eu me zango, porque eu estou ali esperando, né, o horário, ela liga e diz: tu está lembrando dos meninos?
Diga, amor, deixa eu ser pai. Mas tem vezes que eu esqueci mesmo, Gina. Então, mãe é esse ser extraordinário. Eu lembro que a minha mãe dizia assim, a gente mora no interior, só essa mãe. Ela diz que fica com vergonha quando eu falo essas coisas. A mãe coloca a comida dos filhos, e aí você pergunta, mãe, e a sua comida? E ela dizia, a minha comida é ver vocês comendo. Quem aqui já escutou isso da sua mãe, do seu pai, de alguma coisa assim? Ah, irmãos, eu cresci, me tornei pai, eu amo ver meus filhos comendo, mas eu descobri que eu continuo com fome do mesmo jeito. Ou seja, aquilo não passava de um sacrifício de uma mãe. Muitas vezes ficar sem comer para ver o filho comendo. Você sabe onde é que tem isso na Bíblia? João capítulo 4. A mulher samaritana. Os discípulos vão buscar comida para Jesus. E quando eles chegam, Jesus diz, eu já comi. E eles perguntam, que comida você comeu? Ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A mãe é aquela que consegue se alegrar simplesmente em ver se cumprindo o propósito de Deus na vida dos seus filhos. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente no nome de Jesus. Mais uma salva de palmas. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. 1 Coríntios 11, 23. Amém? Quero ser prático com vocês nessa noite. Você que está em casa, que o Senhor alcance a sua casa, a sua família, nessa noite, no nome de Jesus. Que o Evangelho de Deus chegue com salvação na sua casa, no nome de Jesus. O nome dessa mensagem é Perdoados para Perdoar. Diga comigo, perdoados para perdoar. A Bíblia, no texto que nós lemos muito aqui, você que é minha ovelha, você que viu o texto da Santa Ceia em outros lugares, você vai ver muitos pastores usando outros textos bíblicos. Eu gosto muito desse de Coríntios, pela forma como o apóstolo Paulo escreveu, que transmitiu para nós o que ele recebeu do Senhor Jesus. Ou seja, ele estava dizendo, essa mensagem é fiel, não que as outras não sejam, mas o apóstolo Paulo estava dizendo, eu estou trazendo para vocês uma mensagem fiel daquilo que Jesus viveu e fez. E diz assim a palavra de Deus, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós ainda oramos pela nossa cidade nessa noite. Nós te louvamos pela Tua presença, pelo Teu amor. Nós apresentamos a cidade imperatriz, nós apresentamos o Maranhão, o Brasil e as nações da terra. Eu oro para que nessa noite de domingo o Senhor visite essa cidade. Eu oro, meu Deus, em especial pelo coração de toda mãe. Mãe que estão feridas, mãe que carregam sequelas, traumas de uma vida. Eu oro pela cura de Deus sendo derramada sobre o coração de cada um. Daquelas que estão aqui, que estão no alcance da minha voz, daquelas que estão em alguma casa nessa cidade, nessa noite. Eu oro para que a Tua graça os alcance no nome de Jesus. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Tu és a água que sacia toda a sede. Tu és aquele que bate a porta e, se o coração for aberto, a salvação entra. Que o Senhor derrame nessa noite de domingo graça sobre graça,
sobre a vida de todos aqueles que necessitam. Que o Senhor venha molhar a terra seca dos nossos corações, alimentar o nosso espírito com a Tua palavra. Nós nos reunimos aqui, Espírito Santo, na expectativa de ouvir a Tua voz, de sermos alimentados pela Tua palavra, de sermos tocados pelo Teu Santo Espírito. Por isso nós Te louvamos, pedimos que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que formos fazer aqui, para a louvor e glória do nome do Senhor. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez. Amados, o Senhor ministrou meu coração a palavra, e justamente nesse dia das mães, como eu falei, dificilmente nós vamos lidar com um ser tão capaz de perdoar como uma mãe. A Bíblia diz no livro de Coríntios 11:23, fazei isso em memória de mim. Ou seja, nós estamos na mesa do Senhor, nós estamos lembrando de uma verdade poderosa: Jesus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Se algum grupo de cristão se achar melhor do que o outro, se considerar superior ao seu irmão, quiser fazer coisas para ser reconhecido, é possível que essa pessoa, este homem ou essa mulher, ainda não tenha entendido que Deus não nos comprou prontos. Talvez algumas pessoas ainda pensam que Deus comprou ela por causa das suas qualidades. Não foi, irmãos. A verdade é que o Senhor nos amou no nosso estado pecaminoso ainda. O Senhor nos amou na nossa fase errante. E alguém pode dizer: pastor, ainda hoje eu estou assim. Mas hoje a gente precisa estar lutando para prestar. O pecado precisa se tornar um acidente na nossa vida. A ceia fala de um Deus que não desistiu de nós, irmãos. Nós demos muitos motivos para isso. A ceia fala de um Cristo que teve o seu corpo partido e o seu sangue derramado no madeiro, para que hoje, eu e você, pudéssemos ter perdão e paz diante da presença de Deus, amém? Mas tem algo muito importante aqui: quem recebe perdão também precisa aprender a liberar esse perdão. Sabe por quê? Não faz sentido receber graça de Deus e conter essa graça. Não faz sentido, porque tem uma hora que nós não conseguimos segurar. Tudo é limitado. Não faz sentido você receber muito de Deus. Às vezes a gente vem domingo após domingo para a casa do Senhor, recebendo a palavra, sendo alimentado, Deus derramando da presença dEle sobre as nossas vidas. Mas deixa eu te falar uma coisa: existem pessoas próximas a nós, alguém aqui talvez hoje pensa assim: eu tenho um amigo que precisava estar nesse culto, eu tenho um vizinho que deveria estar aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa: você recebe de Deus, transborda de Deus sobre a vida de outras pessoas. E esse é o propósito do Evangelho. Não é nos encharcarmos ao ponto de explodir, mas é receber como esponja, para que possamos espremer, exercer, liberar e derramar isso sobre a vida daqueles que estão próximos a nós. Porque não faz sentido a graça que eu recebi morrer em mim. A Bíblia fala que o Evangelho é as boas novas da salvação, boas notícias. Você já viu como a gente se empolga quando tem uma boa notícia para dar para alguém? Você não se contém. Tem gente aqui que, se receber uma boa notícia meia-noite, ela acorda alguém ligando: eu sei que está tarde, me atende. E a pessoa apertando para desligar, e ela ligando de novo: atende. Porque ela não quer esperar pela manhã para contar a novidade, para contar aquilo que aconteceu na vida dela, para compartilhar daquilo que é bom. Da mesma forma, irmãos,
o Senhor nos amou ao ponto de nos perdoar. Você pode dizer amém por isso? Mas esse perdão, ele não pode parar em mim. Ele precisa ser derramado sobre a vida de outras pessoas. Então eu queria que você anotasse aí. Sabe, a mesa do Senhor, a ceia, em primeiro lugar, me faz olhar para a cruz. A ceia e a mesa do Senhor me fazem olhar para a cruz. O pão me lembra o corpo ferido de Jesus. O cálice me lembra o seu sangue derramado. Nós não fomos perdoados porque merecíamos. Eu já vi gente orando dizendo assim: eu mereço coisa melhor. Eu falo ou vocês falam, gente? Merece não. Eu já vi gente dizendo, orando: Senhor, eu mereço coisa melhor. Irmãos, Ele vai nos dar coisa melhor, amém? Mas não é sobre merecimento. Não é que eu e você mereçamos algo melhor. A vida que a gente levava estava nos levando ao inferno. Agora Deus, em sua misericórdia e graça, decidiu derramar sobre nós a sua bondade. Então o salmista não diz que Deus foi bom. Ele não diz apenas que Deus será bom. O salmista diz que Deus é bom. Amém? Ele é bom no dia das mães, Ele é bom no dia dos pais, Ele é bom no dia dos filhos, das crianças. Então nós fomos perdoados não porque merecíamos, nós somos perdoados porque Ele nos amou. Tem gente aqui que aprontou feio. Você não merecia ser perdoado. Sabe por que você foi perdoado? Porque alguém te amou ao ponto de te perdoar. Você já viu aquele menino que apronta, mas daqui a pouco você tem que pagar a mensalidade dele na escola, e aí você dá vontade de não pagar? Aquela criança que apronta, mas hoje é o dia do cinema dele, e a sua vontade de cancelar a programação, não por merecer, mas porque você ama. Havia uma dívida que nós não poderíamos pagar, irmãos. Já aconteceu comigo. Eu oro para que aconteça mais vezes, de chegar no caixa para pagar uma conta e alguém dizer assim: tá pago. Aí você toma um susto santo, né? Eu antes eu dizia assim: não acredito. Hoje eu digo: acredito, creio e tomo posse. Então alguém diz: olha, tá pago. E você diz: mas como? A pessoa só disse que não era para falar nada, mas estava pago. Nós tínhamos uma dívida que não poderíamos pagar. Havia um pecado que não podia ser removido de nós, mas Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Você pode dizer amém? Isaías capítulo 54, a partir do verso 3, a Bíblia diz que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. Eu não sei se você já foi operado, mas existe um processo para fazer uma cirurgia. É claro que se foi um acidente, talvez você não vê nada. Chegou a ambulância, levou, você estava sedado ali, foi direto para o bloco cirúrgico. Mas quando você tem uma cirurgia agendada, é diferente. Tem a hora, tem um lugar, tem um horário para você começar o seu jejum. Então você entra em um quarto, aquele quarto que parece que é um silêncio terrível. E você fica lá angustiado, esperando a hora. Daqui a pouco chega uma pessoa de branco ou de azul, não sei, e diz: olha, seu fulano, tira relógio, cordão, tira todos os seus acessórios, anel, e veste essa roupa aqui. A roupa é um TNT branco, que mostra mais dentro de você, mostra quase seu intestino. E atrás é aberto, né? Ali a gente se sente humilhado, né, gente? Aí ela diz: e te prepara que daqui a pouco alguém vem te buscar. Aí você já sai de cadeira de roda. Você já sai de cadeira de roda. Aí, irmãos, aquele corredor do hospital parece infinito. Você vai pensando: obrigado, Deus, foi bom viver.
Foi maravilhoso andar por essa terra. E você passa muita coisa. Será que eu ainda vou comer algum dia manga com farinha de puba na minha vida? Será que eu ainda vou voltar no interior onde eu nasci? Então eu não sei para você, mas a gente vai naquele corredor infinito, e a vontade da gente é aparecer alguém dizendo: olha, não se preocupe, eu opero no teu lugar. Nunca aconteceu comigo, gente. Agora deixa eu te falar aqui, espiritualmente isso aconteceu. Só que a diferença é que nós não estávamos indo para uma cirurgia. Nós estávamos, como diz Provérbios 7, caminhando para o matadouro. Mas Jesus Cristo, Isaías 53 diz que Ele tomou as minhas dores e as minhas enfermidades. E Ele foi ferido em meu lugar. A paz que nós temos hoje, Jesus Cristo enfrentou uma guerra por ela. A graça que está sobre a sua vida hoje custou a vida do Filho de Deus. A paz para dormir à noite é porque a culpa foi lançada sobre Jesus. A vergonha que nós não temos por causa do pecado é porque Ele se fez pecador em nosso lugar. E sabe o que isso nos ensina? Que ninguém aqui, ninguém vive pela sua própria justiça. Sabe o que isso nos ensina? Que todos nós dependemos da misericórdia de Deus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que na igreja não existe a separação do STF, do STJD, dos senadores, dos deputados federais, dos estaduais, dos ministros. É por isso que na igreja nós somos o povo de Deus, porque Ele nos fez um. Amém? Uma segunda lição extraída desse texto: a mesa do Senhor e a ceia é um exame, é um convite a examinar o nosso coração, irmãos. Coloca para mim o verso de número 28, por favor, de Coríntios 11, 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, ou cada um a si mesmo. Às vezes tem irmão na igreja que vê o outro lá do trabalho, na igreja, ele diz: ó, aquele sem vergonha, lá na loja daquele jeito e aqui todo santo. Você vê a sua vizinha e pensa: rapaz, a fama que ela tem na rua e agora está bem aí, toda crentona. Sabe o que é legal da palavra de Deus? É que esse texto está dizendo mais ou menos assim: ó, cuida da tua vida. Eu e minha esposa desenvolvemos uma forma de lidar com nossos filhos lá em casa. Quem tem só um filho não tem esse problema. Agora quem tem mais de um, irmãos, é um negócio de um dedurar o outro o dia inteiro. É ou não é? Ô irmão, o bom é que nada fica escondido. Pai, o João pisou no cocô e subiu no sofá, né? Na mesma hora você sabe quem foi. Então é um denunciando o outro. É fala, meu Deus, e aquele negócio enche. Aí nós tratamos eles assim. Quando vem Sara, oi pai. Quando ela vem falar do João: você tem uma vida? Tenho. Você ama ela? Amo. Cuida dela, minha filha. E pai, a Sara não sei o que. Você tem uma vida, João? Tenho. Ama ela? Amo. Cuida dela, meu filho. É porque não deixa que a gente cuida de vocês dois. Agora cuida. A Bíblia diz: examine-se cada um a si mesmo. Não é examine a vida do teu irmão. Você tem alguns raios-x que a gente se sente desconfortável. Eu não sei se você já fez esses exames. Eu estava falando com um pastor essa semana. Quando a gente vai fazer evangelismo no presídio, não importa quantas vezes você entra, você tem que passar lá pelo raio-x. Irmão, mas aquele raio-x é engraçado demais. Revela até as tuas contas no Paraíba. A Bíblia diz: examine-se cada um a si mesmo. Sabe? Como está o seu coração? Existe pecado não confessado? Existe orgulho? Existe mágoa? Existe falta de perdão? Porque às vezes, com as mesmas mãos que nós queremos segurar
o suco, o pão e ceiarmos, é as mesmas mãos que nós temos carregado ressentimento, são as mesmas mãos que nós temos carregado culpa, são as mesmas mãos que nós temos carregado ofensa, mágoa. Eu li uma história em um livro de um pai que estava andando pela praia com seu filho, e o filho começou a juntar conchas na areia, e ele começou a juntar muitas conchas, e ele disse: pai, agora eu quero juntar estrelas do mar. E o pai disse: muito bem, meu filho, pois pode juntar. E o pai observou ele meio atrapalhado, ele pegava uma estrela do mar, quando ia pegar a outra ele derrubava, e ele começou a chorar, zangou, e o pai disse: o que foi? E ele disse: eu não consigo catar estrelas do mar. E ele disse assim: você já tentou abrir mão de algumas conchas, meu filho? Mas como assim, pai? Ele disse: suas mãos estão cheias. Você quer carregar todas as conchas da praia e carregar a estrela do mar? Você tem duas mãos. E às vezes, para carregar algo, você vai precisar abrir mão de outra coisa. Às vezes a nossa vida está assim. Nós queremos carregar a presença de Deus, carregar o amor de Deus, carregar a graça de Deus, mas ao mesmo tempo nós carregamos feridas que não se correlacionam com o amor de Deus. Nós queremos carregar culpa, ressentimento, mágoas, e esses são tipos de sentimentos prejudiciais. E há pessoas que estão há anos alimentando essas dores. Talvez você ouviu uma palavra que feriu o teu coração, a dor de uma traição, decepções que você passou, o abandono, injustiças. Mas hoje o Senhor, não eu, quer te lembrar: você não pode viver preso ao que Cristo já decidiu arrancar da sua vida. Se o Senhor já decidiu arrancar da sua vida, entregue a Ele, porque melhor para cuidar da nossa vida do que nós é o Senhor. Às vezes a gente diz para alguém: já te entreguei nas mãos de Deus, e isso se torna pejorativo. Você pensa que a pessoa está te ofendendo. Irmão, quando alguém disser assim para você: já te entreguei nas mãos de Deus, você diz assim: obrigado, a melhor mão possível para eu estar. Porque às vezes te entreguei nas mãos de Deus, a pessoa está dizendo: eu desisto. Sabe, irmão, mas nós precisamos ir para as mãos do Senhor, que carrega a nossa vida, que nos arranca do lamaçal do pecado, que firma os nossos pés sobre a rocha, que é Ele, amém? Em terceiro lugar, a terceira lição: a mesa do Senhor me ensina que quem foi perdoado precisa perdoar. Quem foi perdoado precisa perdoar. Talvez uma das maiores evidências de que alguém entendeu a cruz é quando nós aprendemos a perdoar. Irmãos, tem uma frase, o pastor Nonato costuma dizer: sem perdão não há futuro. Sem perdão, diga comigo, sem perdão não há futuro. Você sabia que em Apocalipse 20, você pode ler a sentença do diabo? O final dele. O diabo que tanto atenta, que tanto persegue, que recebe a culpa pelo feijão queimado e por tanta coisa. A Bíblia diz que vai chegar uma hora que ele terá um fim. Sabe por que é que o diabo quer tanto nos destruir? Eu gosto de chamar ele de sem futuro. Olha o sem futuro. Porque ele já tem uma sentença. Ele está esperando a hora de cumprir a sentença. Nós não, irmãos. Nós estávamos sentenciados à morte, mas o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, rasgou o escrito de dívida que tinha sobre nós, perdoou os nossos pecados e nos concedeu a vida. Aleluia! Isso não significa que a dor que você sente é pequena. Tem gente que quando a gente fala de perdoar, ela diz: ah, pastor, se o senhor soubesse o tamanho da dor que eu carrego. Irmãos, dor não se mede. Sabia disso? Dor não se mede. Quantas vezes você vai abraçar uma pessoa que perdeu alguém e você vai dizer: olha, eu sinto muito, eu sei pelo que você está passando, mas provavelmente você não sabe por aquela pessoa está passando. Nós não podemos medir a dor. Aliás, quantos de nós se ofendem
quando você não está bem e alguém diz assim, deixa de besteira. Você está passando por uma dor muito grande, alguém olha para você e diz assim, isso é besteira, rapaz, né? Então, perdoar não significa que a sua dor foi pequena, não significa que o erro que alguém cometeu contra você foi correto. No pastorado, a gente quando está aconselhando pessoas, principalmente quando tem confusão, e a gente diz, perdoa ele, perdoa ela, a pessoa diz, então foi errado, foi certo o que ela fez. Não, criatura, não foi certo. Mas se a matemática de Deus fosse assim, nós só serviríamos a Deus aqueles que foram corretos na sua vida. Se tiver alguém aqui, manifeste. Caso contrário, todos nós estávamos no caminho de erro e o Senhor nos resgatou. Também não significa que vai esquecer automaticamente. Perdoar é decidir não carregar o peso daquilo que nos ofendia. Eu quero recomendar um livro. O nome dele é A Isca de Satanás. Se você puder ler, procura ele. A Isca de Satanás, John Bevere. É um livro muito bom. E ele trata sobre talvez a principal ferramenta que o diabo usa para nos aprisionar, para nos ofender, que é a ofensa. Leia esse livro. Eu tenho um e-book dele, eu posso te passar para você que consegue ler por celular. Você me dá um oi lá, eu mando para você. Eu acho que o livro está comigo, não sei se está emprestado o livro físico, mas é um livro muito bom. Diga comigo, eu fui perdoado. E Deus espera que eu faça, que eu pague com a mesma moeda. Sabe por quê, igreja? Porque quando nós não perdoamos, o nosso coração endurece, a alma adoece e a comunhão enfraquece. Eu vou repetir. Você agora pensa na sua casa aí, pensa na sua família, pensa no seu ambiente de trabalho, pensa na sua célula, pensa no seu relacionamento conjugal, com os filhos, pensa no ambiente onde você vive. Quando nós não perdoamos, o coração endurece, a alma adoece e a comunhão enfraquece. Hoje teve um almoço em família e deixaram o coração assando tempo demais lá. Alguém perguntou, tem coração? Eu olhei e disse, tem, mas está duro. Estava parecendo um tijolo, irmão. Não? Se você for lá onde o irmão Arisvaldo, não vai acontecer isso, porque lá é ao ponto, lá é do jeito que você quiser, né, não, irmão Arisvaldo? O peixe, o frango. Aí, irmão, já no final, umas 2 horas, alguém perguntou, tem coração? O coração estava parecendo uma pedra em cima da grelha. Diga, Senhor, eu não quero que meu coração fique assim. Irmãos, nós não podemos perder a sensibilidade pela presença de Deus. Amém? Quando nós liberamos perdão, algo é curado dentro de nós. Talvez hoje Deus não esteja tratando apenas do seu relacionamento com Ele, mas também do seu relacionamento com pessoas. Resolva isso. Eu sempre digo para as pessoas, Deus é muito bom em gerar circunstâncias. Pastor, eu queria falar para alguém que eu perdoo, mas eu não vejo mais ela. Ora ao Espírito Santo, diz, Senhor, gera uma circunstância. É perigoso, amanhã ela está lá na tua calçada. Oxe, tem mora aqui, menina, eu ia passando. Aí você já aproveitando, senta bem aqui nessa calçada. Bora resolver um negócio. De quando? De 89. Lembra quando você foi para o garimpo em 83? Pois é. Você pegou 3 barras de ouro para você e me deu só 2. Eu até hoje estou zangada com aquilo. Então a gente precisa resolver. Nós não podemos ficar com a nossa vida presa em coisas que o Senhor já resolveu por nós. Amém? E em último lugar, a mesa do Senhor, a santa ceia do Senhor, nos lembra que a graça ainda nos sustenta. Ouviu, mamães? A graça ainda nos sustenta. A ceia não é para quem nunca errou, irmãos. É sobre quem reconhece que precisa de graça todos os dias. Pastor, mas eu não sou nem um discípulo de Jesus.
para ser correto. Você lembra de Pedro? Falhou com Jesus. Você lembra de Tomé? Duvidou de Jesus. Você lembra dos discípulos, na hora da crucificação? Fugiram. Ainda assim, Jesus restaurou todos eles. Ele aparece no caminho de Emaús. E o Senhor Jesus restaura o ministério de Pedro. O Senhor Jesus faz a incredulidade de Tomé desaparecer. E o Senhor restaura aqueles que haviam fugido. Sabe de uma coisa? Isso significa que a graça de Deus é para quem caiu, é para quem se afastou, é para quem está nessa noite se sentindo cansado, é para quem precisa recomeçar. O sangue de Jesus Cristo continua sendo suficiente, irmãos, para nos redimir de todo pecado. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, Novo Testamento, Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo número 2, verso de número 6. Na verdade, para que você possa compreender melhor, você vai ler a partir do verso 5 comigo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Verso 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Igreja do Senhor, o Espírito diz a cada um de nós essa noite: lembre-se do que Cristo fez e que nós acabamos de ler. Agradeça a Deus pelo perdão recebido sobre a sua vida. Examine o seu coração. Entregue a Ele as suas mágoas. Abra mão disso. Libere perdão, renove a sua aliança com Deus. A mesa aponta para a cruz. A mesa aponta para a renovação de Deus, da nossa comunhão com Ele. A mesa anuncia que Jesus voltará um dia, e Ele espera encontrar uma igreja que entendeu o seu perdão e que vive na prática desse perdão, por mais difícil que às vezes as coisas sejam. É a orientação do Senhor para as nossas vidas. E você viverá melhor, você viverá mais leve, e a presença de Deus estará com você todos os dias da sua vida. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. E eu quero te fazer um pedido. Deixe um fardo hoje. Talvez tem pessoas que estão carregando um fardo há algum tempo. Talvez existam pessoas que estão carregando mágoas, sequelas, que estão com as suas mãos ocupadas com tantas coisas. E o Senhor está nos convidando, irmãos, a abrirmos mãos desses fardos, a abrirmos mãos desses pesos que carregamos, para que possamos ter uma vida leve na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor, até aquele que estava triste, que chegou aqui triste, vai saltar de alegria. Aleluia. Então eu preciso que você creia que o Espírito Santo de Deus, Ele tem mais para as nossas vidas. Eu preciso que você creia que a mesa do Senhor, ela não é para perfeitos, ela não é para quem não erra, mas a mesa do Senhor é para aqueles que entendem que Ele se fez
pecador em nosso lugar. E Ele derramou a sua vida para que eu e você tivéssemos vida. Mas não apenas vida, mas vivêssemos em abundância. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos e a dizer para o Espírito Santo que está aqui, que está aí falando ao teu coração nessa noite, sobre algumas coisas que você gostaria de renunciar. Você pode fazer isso. Você poderia dizer algumas coisas para o Senhor, que eu creio que o Espírito Santo te lembrou aqui neste culto. E eu queria te convidar a dizer para o Espírito Santo: eu não quero sair daqui carregando essas coisas, porque eu sei que na tua presença o Senhor se fez pecador em meu lugar. O Senhor carregou as minhas dores, o Senhor carregou as minhas enfermidades. Alguém pode dizer: pastor, mas tem muita ofensa na minha cabeça, tem muita ofensa no meu coração. Sabe, eu quero te dizer: diga para o inimigo da sua alma hoje que ele é sem futuro. Sabe, algum de nós precisamos dizer: diabo, tu é um sem futuro. E eu creio que Deus tem futuro para a minha vida. Deus tem propósito para o meu coração. Deus tem um destino para a minha família. Sem futuro é o diabo, irmãos. Nós temos um futuro em Cristo Jesus, e o sangue dele derramado naquela cruz nos assegura isso. A certeza que eu posso ter de uma boa semana não é por causa do meu dinheiro, não é por causa daquilo que eu possuo, mas é graças à graça do Senhor derramada sobre a minha vida. Por isso eu queria te convidar a falar com o Senhor nessa noite. Ore ao Senhor, adore ao Senhor e fale com Ele, no nome de Jesus. Teu sangue